Bem-vindos a mais uma aula de conversão de energia. Dando continuidade às propriedades magnéticas da matéria, começamos a falar na aula passada sobre material ferromagnético, diamagnético e paramagnético. E finalizamos falando de magnetização. Vamos recapitular um pouquinho. Olha, o vetor magnetização é a densidade do momento de dipolo magnético. É quanto de dipolo magnético eu tenho num dado material, num dado volume. Tá? Se o magnetismo surge por correntes amperianas, correntes que circulam em torno de uma dada área e ao longo de uma espessura dl, então o vetor magnetização é a derivada da corrente em relação a essa espessura aqui. Nós vimos que se você tiver um solenoide e fluir uma corrente por esse solenoide, esse solenoide produz um campo. A gente chama esse campo que o solenoide produz de campo produzido ou campo aplicado pelo solenoide. Está aqui as linhas do campo magnético. Se eu colocar um material no interior do solenoide, as linhas do campo magnético aplicado B0 vão atravessar o material. E se esse material for ferromagnético, for paramagnético ou for diamagnético, os momentos de dipolo atômico deste material vão interagir com o campo aplicado pelo solenoide. E isso vai dar um campo magnético resultante que pode ser maior que o campo aplicado pelo solenoide ou menor. Então, o campo magnético total é o campo magnético aplicado pelo solenoide, mais o campo que acaba surgindo devido ao material que recebe o campo aplicado. Então, esse Bm é o campo do material. Uma coisa que se observa é que o campo do material vai ser tanto maior quanto maior o campo aplicado pelo solenoide. Ou seja, o campo magnético do material ele vai ser proporcional ao campo aplicado pelo solenoide. Grandezas proporcionais à divisão me dá uma constante. Essa constante a gente vai representar pela letra Q. E é chamada de susceptibilidade magnética. Susceptibilidade magnética, que é quão suscetível o material é de ficar magnetizado pelo campo externo. Então, a susceptibilidade magnética é a constante de proporcionalidade entre o campo magnético do material e o aplicado pelo solenoide. Logo, o campo magnético do material é a susceptibilidade magnética do material vezes o campo aplicado pelo solenoide. Esta susceptibilidade magnética é uma propriedade do material aqui, ó, deste material. Claro que se eu substituir esta equação na de cima, eu vou ter isto aqui, ó. Como B é o B0 mais o B do material, o B do material ele é Q, que é a susceptibilidade magnética, vezes B0. Então, o B total vai ser, coloco o B0 em evidência, 1 mais a susceptibilidade magnética. Então, o B0 passa a ser o B dividido por 1 mais a susceptibilidade magnética. E cada material tem sua susceptibilidade magnética. Os materiais paramagnéticos
tem uma susceptibilidade magnética pequena, da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Tá? Ela é pequena. O alumínio é paramagnético. A susceptibilidade do alumínio. Tá aí. Os materiais diamagnéticos, aqueles materiais que nós comentamos na aula passada, que quando entra num campo ele repele, ele tem susceptibilidade magnética negativa. Então, todos os materiais de susceptibilidade magnética negativa são materiais diamagnéticos. O cobre é diamagnético. Olha a susceptibilidade magnética dele. Ela é muito pequena e negativa. Tá aqui, ó. O oxigênio tá aqui, é diamagnético. A prata e o ouro são diamagnéticos. O titânio é paramagnético. O material ferromagnético tem a susceptibilidade magnética muito grande comparada a esses. Da ordem de 100 mil, 10 mil. Chega neste valor. Então, o solenoide aplica um campo no material que está em seu interior. Como que a gente calcula o campo magnético do solenoide? Nós já vimos isso. O campo magnético do solenoide é μ0 NI, onde esse N é o número de espiras por unidade de comprimento. Nós já vimos isso. Está aqui. Se eu multiplicar essa equação em cima e embaixo pela área, por esta área aqui, ó, não altere nada. Então, vou multiplicar aqui e aqui pela área. O que é que acontece? Veja, NIA, I vezes a área, é o momento de dipolo magnético de uma corrente vezes N total. Então, isso aqui é o μ. É o μ. L, que é o comprimento vezes a área, dá o volume. Isso aqui é μ sobre volume. Mas μ sobre volume, momento de dipolo magnético sobre volume, é o vetor magnetização. Vetor magnetização. Então, eu posso escrever que o campo magnético do material é μ0 vezes o vetor magnetização. Então, veja, o vetor magnetização é aquele vetor responsável por criar o campo magnético do material. Então, o B do material é μ0 vezes a magnetização. O campo aplicado pelo solenoide, ele é proporcional ao campo gerado pela corrente. E a gente já comentou na aula passada que o campo magnético mesmo é o que a gente chama de H, medido em ampere por metro. H. O B é o vetor indução magnética medido em Tesla. A gente costuma chamar o B de campo, mas a partir de agora vamos começar a se referir ao B como sendo a indução magnética e H o campo. E o B e o H são proporcionais. E a constante de proporcionalidade no vácuo é o μ0. Então tá aí. O B aplicado pelo solenoide depende do H criado pela corrente. Veja que o campo do solenoide vem da corrente elétrica. Então ele é o H, medido em ampere por metro. Então o B aplicado pelo solenoide é μ0H. Como o B total? O B total. O B total é o B0
mais o B do material, e o B do material é μ0m, então eu vou colocar aqui μ0m. Isto fica assim. B igual a B0 mais μ0m. Mas o B0 é μ0h. Então fica B igual a μ0h mais m. Mas o campo gerado no material, aquele dentro do material, ele é proporcional também ao campo aplicado. Por quê? Porque quanto maior o campo que o solenoide aplica nele, maior vai ser o campo em seu interior. E a relação de proporcionalidade deles é essa. O B do material é proporcional ao B aplicado. E a constante de proporcionalidade é a susceptibilidade magnética do material. Logo, B do material é a susceptibilidade magnética do material vezes B0. Eu posso escrever uma relação parecida agora para o vetor magnetização. É claro que o vetor magnetização vai ser proporcional ao campo aplicado. Ou seja, o H gerado pela corrente, vai estar associado à magnetização do material. Lembrando que a magnetização é a derivada da corrente pelo comprimento. Claro, quanto maior essa corrente, maior a magnetização. Só que é esta corrente que produz o H. Então, o M e o H são proporcionais. E a constante de proporcionalidade é a susceptibilidade magnética. Então, eu tenho que, para o material, a indução magnética do material é a susceptibilidade magnética do material vezes o campo aplicado. E a magnetização é a susceptibilidade magnética do material vezes o campo magnético aplicado pela corrente. Então, a susceptibilidade magnética é um fator importante para a gente entender o que acontece com o material, qual a propriedade magnética dele. Medidas mostram que a susceptibilidade magnética para materiais paramagnéticos, ela fica entre 0 e 1. Geralmente um valor pequeno, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6 e por aí vai. Mas é um valor positivo entre 0 e 1. A susceptibilidade magnética dos materiais diamagnéticos, ela é menor do que 0, ela é negativa e geralmente muito pequena também, da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 9, mas negativa. E do material ferromagnético, que aumenta demais a magnetização, a susceptibilidade magnética é muito maior que 1. Pode ser 10, 100, 1000, 10.000, tá? Chega dessa ordem. E a indução magnética é μ0, que multiplica o H, que é o campo magnético, mais a magnetização do material. Tá aí. Mas a magnetização, acabamos de ver aqui, olha, é a susceptibilidade magnética vezes H. Ó. Então, tá aqui, ó. Então, trocamos M por QH. Olha, se eu colocar o H em evidência, fica μ0, 1 mais susceptibilidade vezes H. A gente vai escrever isso aqui assim. Vamos chamar isto aqui de μr, tá?
ou melhor, MR não, de Mi. É a susceptibilidade magnética, a permeabilidade magnética do material. Então, o B, a indução magnética no material, este cara é a permeabilidade magnética, vezes o H. Do vácuo, a gente já conhece, é o μ0, que vale 4π 10 a menos 7 unidades do Sistema Internacional. No vácuo. Mas agora, no material, é esse μ. E esse μ é o μ do vácuo multiplicado por 1 mais a susceptibilidade magnética. Então, vamos chamar isto aqui de μ. Isto aqui de μ. Logo, B é igual a μ vezes H. B é a permeabilidade magnética do material vezes H. Logo, quem é μ? Então, μ vai ser quem? É o μ0, 1 mais a susceptibilidade magnética. Se eu passar o μ0 para cá, 1 mais a susceptibilidade magnética fica μ sobre μ0. Fica a relação entre o μ do material e o μ do vácuo. Esta relação eu vou chamar de μr, e ela é conhecida como permeabilidade magnética relativa. Esta permeabilidade magnética relativa diz quantas vezes a permeabilidade magnética do material é maior que a do vácuo. Então, tá aqui. O μ é μ0, 1 mais Qi. Para materiais paramagnéticos, o μ do material ele é maior que o μ do vácuo. Materiais paramagnéticos, o μ do material é maior que o μ do vácuo. Para materiais diamagnéticos, o μ do material é menor que o μ do vácuo. Então, está aqui. A divisão do μ pelo μ0 é a permeabilidade magnética relativa. Diz quantas vezes o μ do material é maior ou também menor que o do vácuo. Então, temos aqui uma tabela de vários materiais. Materiais paramagnéticos, a susceptibilidade magnética é maior que 0 e a permeabilidade relativa é maior do que 1. Para materiais diamagnéticos, a susceptibilidade magnética é negativa e o μ relativo é menor que 1. Para os materiais ferromagnéticos, a susceptibilidade magnética é muito maior do que 0 e o μ relativo é muito maior do que 1. Isso também se repete para materiais ferrimagnéticos e os materiais antiferromagnéticos, eles são parecidos com os paramagnéticos. A suscetibilidade é maior que 0 e a permeabilidade relativa maior do que 1. Olha uma aplicação disso. Um toroide é aquele solenoide que virou uma rosquinha, ficou arredondado. Um toroide possui 60 espiras por metro e conduz uma corrente de 5 amperes. O núcleo do toroide é de ferro, com permeabilidade magnética de 5.000 μ0. Permeabilidade magnética de 5.000 μ0. Encontre a indução magnética e o campo magnético deste toroide. Encontre o B e o H deste toroide. Veja, está aqui um toroide. É uma rosquinha, ou seja, um solenoide em rosquinha. Aqui, ó. Entra a corrente, essa corrente vai produzir um campo. E nós já comentamos, no toroide,
o campo fica armadilhado dentro do toroide. E esse campo circula aqui. E a gente considera um caminho médio para a circuitação do campo magnético no toroide. Como ele circula em todo o toroide, a gente pega o caminho médio, que é esse em azulzinho aqui, ó, de raio R'. E nós já vimos como calcula esse campo, aplicando a lei de Ampère. O campo no toroide é μ0 NI sobre 2πr. Isso aqui saiu da integral de B, produto escalar, dl é igual a μ0 NI. Tá? O dl é 2πr. Então fica B 2πr, passa isso para cá, dá este cara aqui. Se eu pegar o N e dividir por 2πr, o que é 2πr? É o comprimento da circunferência desse toroide. A gente já viu que N sobre o comprimento para o solenoide é o Nzinho. Vamos usar a mesma relação para o toroide. Dá isso aqui. E fica a expressão igual do solenoide. μ0 NI. Mas o B é μ0H. B é μ0H. Isso é igual a μ0 NI. Daqui, ó, cancela os μ0s. Sobra aqui H é N vezes I. É o número de espiras por unidade de comprimento vezes a corrente. Número de espiras por unidade de comprimento vezes a corrente. Tá aí. Essa é uma expressão importante que vai aparecer para a gente em circuitos magnéticos. Bom, ele pediu H. O número de espiras por unidade de comprimento, o problema deu aqui. 60 espiras por metro, está aqui. 60. Vezes a corrente. A corrente é 5 ampere. Está aqui. Então, 60 vezes 5, nós vamos ter que o H vale 300 ampere por metro. Então, o campo magnético no interior desse toroide vale 300 ampere por metro. Achamos o H. Temos que calcular o B. Então, precisamos calcular o B. Bom, o B é a indução no material. A indução no material. Então, o B é μ vezes H. μ do material vezes H. Mas o μ do material, que é ferro, é 5.000 μ0. Então, lembra? Permeabilidade magnética relativa é 5.000 nesse caso. Ele é ferromagnético, porque ele tem um núcleo de ferro. Então, vai ser 5.000 μ0H. Então, B vai ser 5.000 vezes o μ0, que é 4π10 a menos 7, vezes o H, que calculamos no passo anterior, que é 300. Fazendo esta conta, o B vai dar 1,88 Tesla. 1,88 Tesla. Tá aí. Então, calculamos o B e o H deste material. Veja que o H está associado à corrente aplicada. O H está associado à corrente aplicada. Agora, o B não. O B é induzido lá no material. Então, tá aí. Vamos falar um pouquinho mais do paramagnetismo. O paramagnetismo. A gente já sabe que no paramagnetismo
os átomos possuem momento de dipolo magnético permanente, ou seja, os átomos têm momento de dipolo magnético. O campo externo alinha os momentos de dipolo magnético, surgindo o efeito paramagnético. Porém, por que não fica um efeito magnético tão forte quanto do material ferromagnético? Porque no material paramagnético ocorre uma competição entre o alinhamento magnético e energia cinética de agitação térmica. Ou seja, o vetor momento de dipolo magnético está apontando para cá. Mas a molécula está vibrando tanto devido ao calor, devido à agitação térmica, que esse momento de dipolo magnético fica girando para cá. Pô, cada hora ele fica vibrando, e o que dificulta o alinhamento com o campo externo. Os átomos no material paramagnético, eles possuem um momento magnético atômico não nulo, mas cuja orientação espacial está aleatoriamente distribuída. Por que a orientação espacial está aleatoriamente distribuída? Porque o calor, a energia térmica causa tanto agitação das moléculas e dos átomos que, mesmo que eu aplique um campo externo, o alinhamento se torna pequeno. Mas com o campo externo, há um acoplamento dos momentos magnéticos, gerando uma atração de pequena intensidade. Lembrando que a susceptibilidade magnética dos materiais paramagnéticos ela é maior do que 0 e menor do que 1. Só que ela é muito menor do que 1. É 10 a menos 5, por aí. Veja, a energia potencial associada ao alinhamento de um dipolo magnético num campo magnético, ela é dada por isso aqui. Esse é o cálculo da energia. A energia potencial é o produto escalar do momento de dipolo magnético pela indução magnética, que em módulo é módulo do momento de dipolo, módulo do campo, cosseno do ângulo entre eles. Isso mede a energia potencial associada ao momento de dipolo, para que ele se alinhe neste campo aqui, ó. Olha, o momento de dipolo atômico, ele pode se orientar como? Pode se orientar para a direita e ele também pode se orientar para a esquerda. Então, ele tem essas duas posições. Ora gira para um lado, ora gira para o outro. Se a gente pensar na variação da posição desse vetor, que devido à agitação térmica, ora vai para a direita, ora vai para a esquerda, se ele for para a direita, esse momento de dipolo magnético aqui vai ser mais μB. Como ele está alinhado, estou considerando o cosseno de 0 grau. Isso dá 1. Então só sobra μB. Quando ele vai para o outro lado, vou considerar o cosseno de 180 graus, que dá menos 1. Então ele fica menos μB. Esta aqui é a energia potencial final, essa energia potencial inicial. Quanto que dá a variação de energia potencial? Isso aqui vai ser uma menos a outra. Então isso aqui vai ser μB menos μB. Que vai dar μB mais μB, que vai dar 2μB. Então esta é a variação de energia potencial que o momento de dipolo de um átomo sofre quando ele fica oscilando devido à energia térmica, devido à temperatura. Então a energia varia 2 μB.
Quanto que vale o μ? Se eu considerar o momento atômico, ou seja, de um átomo, como sendo um magneto de Bohr, e a gente já viu, o magneto de Bohr é aquela constante de momento de dipolo associada ao átomo. Se ele vale um magneto de Bohr e eu aplico um campo externo de 1 Tesla, então aqui vai ser magneto de Bohr e aqui vai ser 1 Tesla. Então, fazendo a conta, o magneto de Bohr é uma constante. Ele vale 9,27 10 a menos 24 joules por Tesla. Vezes 1 Tesla, a energia, a variação de energia potencial é de 1,85 10 a menos 24 joules. Então, esta é a variação de energia potencial do momento de dipolo atômico de um átomo oscilando num campo magnético de 1 Tesla, mas oscilando para a esquerda e para a direita devido à energia térmica. Então, melhor dizendo, para que ele se oriente para a direita e depois para a esquerda, a variação de energia de um átomo é essa aqui. Agora, vamos considerar a energia térmica. Considere uma temperatura de 300 kelvins, que é 300 kelvins aí, você está próximo da temperatura ambiente. Tá? 273 kelvins é 0 graus Celsius. Se eu somar 27, vai para 300. Tá? Então, isso está próximo dos 25 graus Celsius, próximo da temperatura ambiente. Então, uma temperatura de 300 kelvins. Como é que esse átomo se comporta? Para ele girar para a direita e depois para a esquerda, a variação de energia dele é de 1,85 10 a menos 24 joules. E agora, com essa temperatura, a energia térmica é calculada assim. É a constante de Boltzmann, que é uma constante termodinâmica, vezes a temperatura. Constante de Boltzmann vezes a temperatura. A constante de Boltzmann é tabelada e conhecida. Ela vale 1,38 10 a menos 23 joule por Kelvin. 1,38 10 a menos 23 joule por Kelvin. Ela é uma constante. A temperatura é de 300 kelvins, então é só multiplicar uma pela outra. Está aqui. Fazendo isso, nós temos uma energia de 4,14 10 a menos 21 joules. 4,14 10 a menos 21 joules. Então, repara uma coisa. Para um dipolo atômico se orientar num campo, ora para a direita, ora para a esquerda, ele gasta uma energia de 10 a menos 24 joules. Para ele girar para um lado e para o outro, a temperatura ambiente, ele gasta uma energia de 10 a menos 21. Ou seja, a energia que faz ele oscilar para a direita e para a esquerda devido à temperatura é bem maior do que a energia que o campo magnético gasta para fazer ele girar de um lado para o outro. Ou seja, no material paramagnético, a temperatura é um fator dominante para deixar o momento de dipolo atômico oscilando de um lado para o outro. Essa energia, a energia térmica, ela é 2.233 vezes maior que a energia magnética de orientação. Então, quem ganha esse cabo de guerra? A temperatura ou o campo magnético? Para o material paramagnético, é a temperatura. Por isso que, mesmo tendo um alinhamento dos dipolos, a temperatura desalinha isso facilmente para os materiais paramagnéticos. E o campo magnético resultante no material paramagnético é muito baixo. Quem fez um estudo de como o magnetismo do material varia com a temperatura foi o físico francês
Pierre Curie. Pierre Curie, um físico muito importante, foi marido também da física Marie Curie, e juntos eles descobriram as propriedades radioativas da matéria. Ganharam o Prêmio Nobel de Física, mas ele pouco tempo depois morreu atropelado por uma carruagem, e a Marie Curie continuou sozinha o seu trabalho, e depois ela ganha o Prêmio Nobel de Química também. Pierre Curie, ele estudou a propriedade magnética com relação à temperatura. E ele percebeu que a agitação térmica desalinha os dipolos. Então, se você tem inicialmente momentos de dipolo magnético mais ou menos alinhados aqui, ó. Aqui estão mais ou menos todos apontando para a direita. Se eu aumento a temperatura, se eu coloco uma temperatura, causa um aumento da temperatura, o que acontece com esses dipolos? Eles começam a se desorganizar. Então, veja que aqui eles ficam aleatórios. Em outras palavras, a temperatura tende a desalinhar os momentos de dipolo atômico, fazendo com que o magnetismo se dissipe. Um experimento fácil de verificar é pegar uma pedra de ímã e colocar no fogo. Ela vai esquentando, esquentando, a partir de uma dada temperatura, o ímã perde sua propriedade magnética e deixa de ser ímã. Quando a temperatura baixa, ele volta a ser ímã. Pierre Curie fez vários experimentos assim, medindo o vetor magnetização em função da temperatura. E ele tira uma curva que ele mostra um diagrama de fases aqui. O que é um diagrama de fases? Ele mostra que existem uma faixa de temperatura onde o material é ferromagnético e outra faixa de temperatura onde o material é paramagnético. Então, é esta curva aqui, ó. Esta curva separa muito bem o material ferromagnético do material paramagnético. Repare essa curva. Existe uma temperatura crítica. T crítico, que a gente vai chamar de temperatura Curie, em homenagem a ele. A partir desta temperatura, daqui para cá, o material deixa de ser ferromagnético e se torna paramagnético. Existe também uma magnetização associada a isso. Acima desta magnetização, o material deixa de ser ferromagnético e se torna paramagnético. Mas a temperatura é o que estava em estudo. Então, a temperatura Curie é a temperatura crítica. Naquela temperatura, um material transita de ferromagnético para paramagnético. E Curie chegou numa equação empírica, que é esta aqui. A magnetização do material é proporcional à indução magnética aplicada dividido pela temperatura. Então, vai aqui, se eu colocar aqui a temperatura Curie, eu vou obter uma magnetização tal que qualquer coisa
Maior que isso, faz o material se tornar paramagnético. Aqui estão substâncias ferromagnéticas diversas, na qual está mostrada a temperatura Curie em Kelvin. Tá? Então, o ferro ele é ferromagnético. Se você elevar o ferro a uma temperatura de 1043 kelvins, ele deixa de ser ferromagnético e transita para paramagnético. O níquel, a temperatura de 631 kelvins, você faz o níquel transitar de ferromagnético para paramagnético. Mas tem um material aqui muito interessante. Um material muito interessante. Só ver onde está a calculadora aqui. Espera aí. Onde que eu pus? Espera só um pouquinho. Você vê minha calculadora aqui? Mamãe, tá aí? Só um momento, espera aí. Peguei. Então, olha o gadolínio. Esse gadolínio é um material ferromagnético. Olha a temperatura Curie dele. A temperatura Curie do gadolínio é de 317 kelvins. Vamos converter isso em graus Celsius. 317 menos 273. Ou seja, a temperatura Curie dele é em torno de 44 graus Celsius. O que significa isso? Que se a temperatura ficar acima de 44 graus Celsius, o gadolínio ele já se torna paramagnético. Abaixo disso, ferromagnético. Então, se você pega um gadolínio num dia de sol, um pedaço, ele parece, se você pegar na mão, ele parece ferro. Você pega o gadolínio e num dia de sol, deixa ele exposto ao sol, ele é paramagnético. Ferro não gruda nele nada, é igual um pedaço de alumínio. Se você pega esse gadolínio agora, coloca no freezer e depois você tira, ele vira um ímã muito potente. Então ele transita, ele rompe a barreira de temperatura Curie aí. Então, aqui a gente vê que vários materiais ferromagnéticos transitam para paramagnéticos se eles ultrapassarem essas temperaturas aqui. O ferromagnetismo. Vai ocorrer ferromagnetismo em materiais como o ferro e o aço, onde os campos magnéticos dos elétrons se alinham formando regiões que apresentam magnetismo espontâneo. São os domínios que a gente já discutiu na aula passada. Então, um material ferromagnético, ele tem regiões onde dentro dessas regiões os dipolos já estão alinhados. Então, dentro dessas regiões aqui, eu já tenho alinhamento de momento de dipolo. Cada um tem seus alinhamentos. Um com o outro não está alinhado, mas dentro do domínio há o alinhamento, o que favorece já bastante quando eu aplicar um campo magnético de todo mundo se alinhar para o mesmo lado. Como eles já estão alinhados, há uma interação entre esses átomos. E a energia de interação é maior que a energia térmica. Então aqui a temperatura não destrói facilmente o alinhamento, como acontece com o material paramagnético.
Se uma peça não tiver magnetizada, esses domínios estão distribuídos aleatoriamente, de tal maneira que o somatório dos momentos de dipolo magnético vai dar zero, ou aproximadamente zero. Tá? Então a gente não percebe, quando você pega um pedaço de ferro, você não percebe campo magnético atuando aí. Mas, quando eu aplico um campo externo, aqui, ó, aplico um campo B0, todos esses momentos de dipolo tendem a se alinhar com o campo girando igual a agulha de uma bússola. E aí, quando todos eles se alinham, eu passo a ter um campo magnético aqui dentro, que aponta para cá, um campo magnético do material BM. E o B total é B0 mais BM. Como o B0 e o BM estão apontados para o mesmo lado, eles se somam, o campo total é maior que o campo de o campo B0 e o campo que tinha internamente separados. Então está aqui, cada um tem seu dipolo, quando o campo aplicado é zero. Quando o campo aplicado aponta para cá, todo mundo tende a se alinhar para lá. Como medir as propriedades ferromagnéticas? Como medir essas propriedades? Bom, existe um experimento que a gente usa. Você faz um solenoide como este, monta um circuitozinho aqui, e aqui você põe um núcleo. Neste núcleo aqui é o material que você quer analisar. Isso aqui virou um anel. Este experimento aqui é conhecido como anel de Holland. Anel de Holland, aqui eu tenho uma bobina, que eu aplico uma corrente, e aqui eu tenho um outro circuito que vai receber o efeito do campo aqui dentro. Então, o campo magnético gerado aqui, neste anel de Holland, é N vezes I, como nós já vimos lá. Lembra, acabamos de ver um problema que calculamos isso. H igual a N vezes I. E o B do material que está aqui dentro tem um material, o núcleo desse toroide tem um material. O B é μH. Então, se eu aumento a corrente, o H aumenta. Se o H aumenta, o B aumenta. Só que o μ é a permeabilidade magnética. É quanto do H interfere no B. A resposta não é imediata. O H aumentou, o B não aumenta de imediato junto com ele. Há um retardo nesse processo. Há um atraso. E a gente vai chamar esse atraso de histerese. Histerese, hysteris do grego é atraso. Então, por quê? O H aumenta, o B também aumenta, mas o B demora. O H aumentou, passa um tempinho para o B começar a aumentar e vice-versa. Então, a gente põe o material que quer analisar aqui dentro desse sistema. Aqui a gente gera uma corrente, fecha esse circuito, tem uma bateria, gera uma corrente. Essa corrente vai gerar um campo circulante aqui dentro. Ó. O campo vai circular aqui dentro.
E aqui você põe um galvanômetro para medir a corrente. Isso é um galvanômetro que mede a corrente. Conhecendo a corrente e o número de espiras, eu determino H. Conhecendo Mi do material com H, eu determino B. Então, eu consigo ver como que B e H se comportam um com o outro. Então, a gente faz esse gráfico. Faz um gráfico de B em função de H. B em função de H. A curva que sai daqui, ela é conhecida como curva de magnetização. Então, veja, quando o circuito está aberto, não passa nenhuma corrente, a corrente é zero. Portanto, H é zero, B é zero. Você está exatamente aqui, ó. Você está aqui no zero. Porém, quando eu começo a aumentar a corrente, imagina que tenha um resistor ali, um potenciômetro que eu possa controlar e a corrente vai aumentando lentamente. Conforme a corrente vai aumentando, o H vai aumentando. E o H vai aumentando, o B aumenta. Mas a resposta não é direta, não é linear. Começa assim, ó. O H vai aumentando, o B também vai aumentando. Numa faixa quase linear aqui, ó. O H aumenta, o B também aumenta. Mas vai acontecer uma coisa. Quem é o B? É a indução magnética no material. Como que se faz essa indução? Quando os momentos de dipolo vão se alinhando. Então, eu vou aumentando a corrente, o H aumenta. Conforme eu for aumentando o H, aumento o H para cá, o B vai aumentando para cá. Então, essa curva sai do zero e vai fazendo isso. Vai aumentando, mas chega uma hora que ela começa a diminuir. Diminuir e vem até saturar. Aí não muda mais. Posso aumentar o H que for. Nesta faixa aqui, o B não muda mais. O B saturou. Então, atingiu um valor de saturação. Então, a partir disso aqui, ó, houve uma saturação. O que é saturar? Não muda mais. Agora eu posso aumentar o H tanto quanto eu queira. O B não muda mais, ele saturou. O que significa essa saturação? Que todos os dipolos alinharam, não tem mais o que mudar ali. Agora eu posso aumentar o H que for, o B não muda mais. Então vai acontecer isso. Ó. Vou aumentando o H, o B vai aumentando também. Chega uma hora que eu vou aumentando o H, o B vai diminuindo até estabilizar. Não muda mais. Agora, eu pego o meu potenciômetro que está aqui e vou inverter. Eu inverto o sentido da corrente. Como? Inverter o sentido da corrente, quero dizer, eu vou diminuir o valor da corrente. Eu aumentei, o H aumentou. Então, tem um H aqui, ó. Tem um H bem alto aqui, ó. Tá aqui, tenho esse H e aqui eu tenho a saturação. Esse aqui é um B de saturação. Tá aí. Agora, eu vou começar a diminuir a corrente. Se eu diminuir, eu espero voltar. Se eu estou aqui, eu espero voltar e chegar aqui. Porém, como o H muda, o B demora para mudar, há um atraso, há um retardo. E isso não vai acontecer, ou seja, ele não vai voltar pelo mesmo caminho. Conforme eu começo a diminuir o H, diminua a corrente, o H diminui.
Se o H diminui, o B vai diminuir. Só que o B demora mais para diminuir do que o H, então vai acontecer isso. Ele vai sair daqui, ó. E vem. O H está diminuindo. Estou diminuindo cada. Aí que o B começa a cair. Até aqui, ó. Quando o H for zero, quando é que o H vai ser zero? Quando a corrente for igual a zero. Então, quando eu zero a corrente, eu estava diminuindo a corrente até zerar. Quando zerei, o H zerou. Repara que o B não zerou. O B tem um valor não nulo. Ou seja, ele não voltou pelo mesmo caminho, ele está voltando por este caminho. Ele veio por este. E agora voltou por esse. Quando a corrente zerou, o H zerou. Mas o H sendo zero, o B não é zero. O B está nesse pontinho aqui, ó. Ele tem um valor Bzinho. Esse valor é chamado de campo remanente. Então aqui nós temos um campo remanente. Você fala, bom, e daí? Então ele não voltou no zero? Não. É isso que a gente costuma fazer. Se você pegar uma barra de ferro, enrolar, fazer um solenoide em volta dela e aplicando corrente, conforme você vai aumentando a corrente, você vai aumentando o H e vai aumentando o B. Depois você vai diminuindo a corrente até zerar. Aí você tira, põe a mão. A barra, o B da barra não zerou, ela virou um ímã. Você imantou a barra. Você fala, tá, tudo bem, a curva para aqui? Não, ela pode continuar. Ela saiu daqui agora, ó, da onde ela estava saturada, ó, e veio, chegou aqui. Aqui a corrente zerou. O que eu faço? Agora eu inverto o sentido da corrente. Inverto e começo a aumentar a corrente no sentido contrário. Se eu aumento a corrente no sentido contrário, o campo H também vai aumentar, mas no sentido contrário. Então o H agora vai crescer para cá, ó. Então, se o H vai crescer para cá, o que vai acontecendo quando eu saio daqui e venho para cá com o H? O campo continua diminuindo. Então, ele faz isso. Ó. Vem aqui, corrente zerou. Agora inverto o sentido da corrente. E vou aumentando, aumentando, até que quando o B zerar, o H ele vai ter um valor no ponto C aqui. E o que eu faço? Continuo aumentando a corrente para o sentido contrário. E esse B vem para cá. Ó. Até que chega uma hora que todos os dipolos inverteram o sentido e saturaram. Aí não muda mais. Aí agora o que eu faço? Vou diminuindo a corrente de novo. Na hora que eu for diminuir a corrente de novo, vai acontecer isso. Venho, a demora para o B diminuir. Quando o H zerar, o B ainda não é zero. Agora eu inverto o sentido da corrente para o lado positivo e vou até que isso retorne no ponto lá em cima. Formando esta área interna aqui, ó. Esta área interna. Esta curva de magnetização também é chamada curva de histerese. Histerese é esse retardo, esse atraso, que o H diminui, mas o B demora para diminuir. Essa é uma curva de histerese, uma curva de magnetização.
Então, o que é a esterese magnética? Diferentes processos atuam ao longo da curva de magnetização. Mas os principais são os movimentos de parede e rotação de domínios. Ou seja, quando você inverte a corrente, aquele monte de domínio tem que começar a girar para o outro lado. A energia dissipada na magnetização do material é dada pela área da curva de magnetização. Então, a área dessa curva aqui, ó, a área dessa curva mede a energia gasta para magnetizar o material. Então, a área dessa curva determina quanto de energia você gasta para magnetizar o material. Nas aplicações com corrente alternada que a gente usa aqui é de 60 Hz. O material ele é magnetizado e desmagnetizado 60 vezes por segundo. E essa variação do fluxo magnético gera perdas magnéticas, principalmente devido à esterese, que é esses atrasos, e correntes induzidas dentro do material que aquecem ele, que a gente chama de correntes de Foucault. O valor relativo dessas perdas vai depender da composição do material. A microestrutura do material, ou seja, como o material é constituído, tem influência nas perdas por esterese, enquanto a resistividade e a espessura do material tem influência muito grande nas perdas por correntes de Foucault, aquelas correntes induzidas no material que aquecem, chamadas de correntes parasitas. Olha aqui curvas de magnetização de diferentes materiais. Aqui é a esterese, o gráfico da esterese com essa área. Repare o gráfico A e o gráfico B. São dois materiais diferentes. Olhando as curvas de magnetização, eu já tenho algumas informações. Primeiro, a área aqui dentro da curva de esterese do gráfico A é maior que a área da curva de esterese do gráfico B. Se aqui a área é maior, quer dizer, esse material gastou mais energia para ser magnetizado do que o B. O material A gasta mais energia para ser magnetizado do que o material B. Se ele gasta mais energia, isso está associado à estrutura do material. Os materiais que gastam mais energias para ser magnetizados, eles são mais rígidos. E os que gastam menos energia são menos rígidos. Então, este material aqui com o gráfico A, ele é mais duro do que o material que tem a curva de magnetização do gráfico B, que é mais mole. Ou seja, quanto mais fina aquela área de esterese, mais mole é o material. Então, veja, você tira informações e propriedades do material fazendo a curva de magnetização deles. E como é que eu desmagnetizo um material? Bom, a gente desmagnetiza se eu pegar uma barra de ferro. Se eu pegar uma barra de ferro que é ferromagnética, enrolar um solenoide nela, tá aqui, entra corrente aqui e sai corrente aqui, essa barra se transforma num ímã. Por quê? Primeiro, ela é ferromagnética, ela já tem os domínios. Quando eu gero corrente, eu gero um campo aqui, ó. Um campo aplicado B0. E esse campo vai orientar os domínios magnéticos do material ferromagnético. Isso ganha uma magnetização. Se eu aumentar essa corrente, eu aumento essa magnetização. Como é que eu sei que eu cheguei na maior magnetização?
faço a curva de magnetização. B, H, lembra que o H é N vezes I. Então, aumento a corrente, vou aumentando essa corrente até o B saturar. Então, faço isso. Vou aumentando essa corrente até o B saturar. Quando o B saturou, não tem mais o que fazer. Agora, desligo a corrente, esse material virou um ímã. Este ferro se tornou um ímã que foi induzido pelo campo H. Aí, como é que eu desmagnetizo? É só diminuir a corrente? Não, tem esterese, tem um atraso. Se eu diminuir a corrente, vai acontecer isso. Ó. Vem para cá. Então aumenta. Se eu aumentar, vem isso. E eu vou ficar oscilando nessa área. Então, como é que eu desmagnetizo esse material? Simples. Eu pego, se ele está aqui, eu vou diminuindo a corrente até inverter. Inverteu, eu começo a aumentar de novo. Mas eu vou aumentar não até o topo, até um valor menor. Agora diminuo de novo. Agora aumento até um valor menor que o anterior de H. Diminuo de novo. Aumento até um valor menor do H anterior. Diminuo de novo, aumento até zerar. Aí eu consigo desmagnetizar esse material. Aqui alguns materiais magnéticos. Lembra, quanto maior a área da esterese ali, a área da curva de magnetização, mais duro é o material. Então aqui temos 3 curvas. Posso utilizar o B em função do H, como eu falei. Assim. Posso usar o B em função do H. Mas posso usar também o vetor magnetização em função do B. Também dá certo, faz a curva do mesmo jeito. Então, lembra que esses valores têm uma proporcionalidade. Então, eu mantenho o padrão da curva se eu utilizar o M e o B. Então, aqui a curva é M em função de B, também dá certo. Material duro, a área é grande aqui dentro. Material mole, a área é pequena. E o material intermediário não é nem tão grande quanto o material duro e nem tão pequena quanto o material mole. Materiais duros, ferrite de bário, a liga samário-cobalto, neodímio ferro-boro. Materiais moles, aço silício, o ferro em si, o mimetal, que é uma liga, e materiais intermediários, óxido de ferro, óxido de cromo, tintas metálicas à base de ferro e cobalto, e assim por diante. Vamos analisar um problema aqui. Ó. Um solenoide longo tem 12 voltas por centímetro e um núcleo de ferro macio. Quando a corrente no solenoide é de meio ampere, o campo magnético no interior do núcleo do ferro é de 1,36 Tesla. Determine o campo magnético aplicado, a permeabilidade magnética relativa e a magnetização. Então vamos lá. Primeiro, o campo magnético aplicado. Se é um solenoide, o B é μ0Ni. B aplicado B0 é μ0Ni. Olha, o B0 é 4π10 a menos 7 vezes 1.200 vezes meio. O B0 é 7,4 10 a menos 4 Tesla. Este é o campo aplicado pelo solenoide. É o que a corrente que passa pelo solenoide aplica. Alguém fala, mas espera aí,
Não é ferro que tem ali dentro? O Mi não teria que ser o do ferro? Não. Esse é o que a corrente aplica. O solenoide ele vai aplicar esse campo independente do que tem dentro. É isso que o solenoide aplica ali. Se eu coloco um material de ferro ali dentro, aquele material de ferro vai receber este campo. Agora, qual a permeabilidade magnética relativa? Agora, o material de ferro recebe o campo. Olha, B é igual a μH. Mi é a permeabilidade magnética no material. Se eu tiver vazio, sem nada dentro, B0, é μ0H. Se eu dividir uma equação pela outra, ó, B sobre B0 é igual a Mi sobre μ0, o H cancela. Então, B sobre B0 é igual a Mi sobre μ0. Qual é o... Então, olha, Mi sobre μ0 é a permeabilidade magnética relativa. É o μR. Então, B é μR vezes B0. B, μR, B0. Quem é o B? B é o valor do campo dentro do material. O valor do campo dentro do material é 1,36. Mas não era 7,410 a menos 4, não. Esse é o que o solenoide aplica. Mas aí os momentos de dipolo dos domínios acabam todos se orientando. E se eles se orientam, vai somar esses campos. A gente já viu isso. O B total que vai acontecer ali dentro é o B aplicado mais o B do material. Tá? Essas coisas se somam. Então, o campo magnético no interior do núcleo de ferro é 1,36 Tesla. Está aqui. É o μR vezes o B0, que é isso aqui. 710 a menos 4. Daqui eu tiro o μR. O μR dá 1,8010 ao cubo. Era de se esperar um valor 1.800, que é um valor da ordem de grandeza para material ferromagnético. E o C, ele quer a magnetização. B é igual a B0 mais μ0M. Então, M é B menos B0 sobre μ0. Só isolar o M daqui. O M é o B. B é o total que recebe, é 1,36. Menos B0, 7,4, 10 a menos 4. Dividido por μ0, 4π, 10 a menos 7. O M dá 1,08, 10 a sexta ampere por metro. 10 a sexta ampere por metro. Diamagnetismo. Veja, praticamente todos os materiais a gente pode considerar, em maior ou menor escala, como sendo diamagnético. O campo magnético induzido dentro do material, ele se opõe a um campo magnético externo. Então, se eu tenho um material diamagnético aqui e aplico um campo magnético externo aqui, ó, o que acontece? O material diamagnético não tem momento de dipolo os átomos. Tá? Eles não têm. Então é zero ali dentro. Mas quando eu aplico um campo magnético externo para cá, os átomos ganham uma energia tal que gera um momento de dipolo magnético que eles não tinham e que se orientam no sentido contrário ao do campo aplicado. Então, se orientam no sentido contrário ao do campo aplicado. Então, aqui passa a ser o B do material. E o B total, que é B0 mais BM,
em módulo vai ser, módulo de B é B0, que aponta para a direita, menos o BM, que aponta para a esquerda. Como é uma subtração, esse campo diminui. Ou seja, os materiais diamagnéticos, quando você aplica um campo externo a eles, eles acabam gerando uma diminuição do campo, ele se opõe ao campo externo. E como ele se opõe, isso gera uma repulsão pequena, mas ainda assim uma repulsão. As variações do campo externo geram variações no momento magnético orbital dos elétrons. Na suscetibilidade magnética do material diamagnético, ela é negativa. E o B total é menor que o B aplicado. Os materiais diamagnéticos, então, eles são repelidos pelo campo externo, observando-se a repulsão das linhas de campo. Então, aqui, ó, se você joga as linhas de campo, como se elas não entrassem no material, elas são repelidas. Tá? Aqui, olha. Ao aplicar um campo magnético externo ao movimento do elétron, pensa num átomo. O átomo tem um elétron. Se eu aplico um campo magnético externo, o movimento deste elétron permanece na mesma órbita, mas a sua velocidade é alterada. Por que a velocidade é alterada? Vamos pensar assim. Imagina imagine, ao invés do elétron, o elétron por ser carga negativa, eu quero usar o mesmo sentido da corrente. Então, vou usar uma carga positiva. Tá? Imagine uma carga positiva aqui. Uma carga positiva orbitando um centro aqui de raio R. Está aqui. Se essa carga positiva está girando, a gente já viu que ela gera um momento de dipolo magnético. O movimento das cargas positivas é o movimento da corrente elétrica. Então, o momento de dipolo magnético é I vezes A. Onde esse momento, pela regra da mão direita, faz a mão direita fechando no sentido que a carga gira, o vetor momento de dipolo magnético ele está saindo daqui. Ele é este vetor aqui, ó. Está saindo do plano da tela. Tá aí. Então, eu tenho esse tipo de análise. Eu tenho um vetor momento de dipolo magnético. Imagine, e esta carga girando, ela tem uma força centrípeta. Uma força centrípeta que puxa, ou seja, o nome já diz tudo, puxa ela para o centro, para cá. Essa é a força centrípeta. Que é dada por massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E se essa carga está girando, agora imagine que eu aplique um campo magnético. Deixa eu ver um sentido para esse campo. Imagina que eu aplique um campo magnético nesse sistema. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui no Tipler. Espera lá.
Não, que não tem nenhum exemplo do jeito que eu quero. Mas imagina o seguinte. Imagine que eu aplique um campo magnético para dentro do papel aqui, para dentro da tela, da folha. Então, vou aplicar um campo magnético para cá. Ó. Opa, assim não. Um campo magnético para cá. Esse aqui é meu campo magnético B. Ó, se eu aplico um campo magnético B, eu sei que a força magnética que surge é QV produto vetorial B. QV produto vetorial B. Ó, mão direita no sentido da velocidade da carga. A velocidade da carga é tangente à curva aqui. Ó. Essa é a velocidade. Mão direita paralela à velocidade, girando para o lado do campo, entrando no papel. O dedão aponta no sentido da força magnética. E essa força aponta para o centro, então ela é centrípeta. Ora, se eu aplico um campo magnético, vou gerar uma força centrípeta, mas já tem uma devido à rotação. Então, eu faço com que a força centrípeta aumente. Se a força centrípeta aumenta, a força é massa velocidade ao quadrado pelo raio. A força massa velocidade ao quadrado vezes o raio. Se a massa não muda e o raio não muda, o que é que vai acontecer? A velocidade vai aumentar. Então, quando eu aplico um campo magnético, eu faço com que a velocidade desse sistema aumente. Mas se a velocidade não aumentar, o que é que vai acontecer? Aí você fala, bom, a velocidade deve aumentar. Mas e se ela não aumentar? Se ela não aumentar, o raio teria que mudar. Mas a velocidade aumenta. E se a velocidade aumenta, então eu vou ter a força centrípeta total, é a inicial que eu tinha, mais a força devido ao campo magnético. Então, eu tenho essa soma aqui. Ó. O sinal mais ou menos vai descrever as possíveis orientações dos elétrons, porque o meu campo pode estar entrando na tela ou saindo da tela. Assim, o módulo da velocidade do momento magnético diminui para um elétron que se move conforme aqui a figura. Aqui está falando de elétron. Se o elétron se move para cá, o momento magnético tende a, ou como essa figura aqui, ó, o momento magnético tende a diminuir. Como no primeiro caso, e o momento magnético é paralelo ao campo magnético externo, e no segundo caso, antiparalelo. A aplicação desse campo numa substância de momento magnético resultante nulo induz na substância um momento magnético de sentido contrário ao do campo. Portanto, a substância é repelida. Então, na essência, é isso. Se eu tenho aqui minha carga positiva, girando para cá, com uma dada velocidade v, ela produz um momento de dipolo magnético para cá, μ. Se eu aplicar um campo magnético externo para cá, um B, e aqui eu tenho um R, e aqui a carga Q, é claro, então, se essa carga já gira, ela já tem uma força centrípeta inicial, que é mV0 ao quadrado sobre o raio. Vou chamar aqui de V0. Se eu aplico o campo, vai surgir uma força magnética que é V produto vetorial B. E esse QV produto vetorial B
essa força magnética, também aponta para o centro. Ou ela aponta para o centro ou ela foge do centro. Então, a força resultante que vai agir sobre essa carga vai ser o mv0 ao quadrado sobre o r, que é o que já tinha, mais ou menos QVB. Se o B tiver num sentido, ele aumenta a força centrípeta. Se tiver no sentido contrário, ele diminui. Se a massa não muda, a órbita não muda, a velocidade muda. Se a velocidade aumenta, eu vou ter uma corrente maior. E como o momento de dipolo é I vezes A, então, num sentido, eu vou ter uma corrente maior. O que é que vai acontecer? A velocidade aumentando, a corrente aumenta, eu tenho um μ maior se opondo ao campo. E se ele se opõe ao campo, ele repele esse campo. Essa é a ideia. Então tá aqui. Geralmente, o material diamagnético, os átomos vizinhos têm momentos de dipolo que se anulam. Não tem nenhum campo externo aplicado, o momento de dipolo magnético resultante é zero. Mas se eu aplico um campo externo, os momentos magnéticos vizinhos não são mais zero, eles se somam. De tal maneira que eles se somam e se opõem ao campo externo aplicado, diminuindo esse campo e gerando uma repulsão. Se você vê a velocidade do elétron com que ele gira depois que se aplicou o campo, é a velocidade que você tinha antes, mais ou menos a força magnética dividida por Rm. Todos os fatores aqui estão por R ao quadrado. Esta grandeza EB sobre 2m, EB sobre 2m é chamado frequência de Larmor e está associado à velocidade angular do elétron aqui em torno do núcleo atômico quando você aplica um campo externo. Aqui um experimento que foi feito, onde o sapo com propriedade diamagnética, o sapo ali, e o que é que foi feito? Colocaram ele num campo magnético intenso, externo, e ele foi repelido. Ele ficou levitando naquele campo. Deixa eu ver que horas são, acho que passei da hora. Bom, eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula a gente retoma, faz mais uma recapitulaçãozinha do que é diamagnetismo e continuaremos daqui para frente. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até o nosso próximo encontro.